Fala guys, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já deixa nos comentários aí que eu quero saber como é que tá aí o dia de vocês. E outra coisa, antes de você começar a investir em qualquer tipo de ativo, é importante o que? Você conhecer o ativo, né? Saber quem está por trás e entender um pouco mais. Por isso no vídeo de hoje eu decidi trazer aqui uma análise rápida sobre um fundo imobiliário, né? New L11, né? De logística. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa aquele like aí para ajudar aqui o crescimento do canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? E aproveita todos os vídeos aí do nosso canal. Por isso, sem enrolação e sem demora, vamos para a vinheta e logo após a vinheta vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês para a gente já poder aí mostrar e falar um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. Valeu? Tamo junto! Então é isso aí, já estou compartilhando com vocês a tela do meu computador, você já pode ver aí, vamos falar sobre o Newport Logística, né, o New L11, vou utilizar aqui o relatório mensal de abril de 2021, tá certo? Para a gente poder falar um pouco mais sobre este fundo imobiliário, né? Você já vê aí que é um fundo imobiliário de logística e para você começar a conhecer este fundo, se você não conhece, então vamos lá para o objetivo do fundo para a gente entender a visão geral. O fundo tem como objetivo explorar imóveis logísticos industriais de alta qualidade para geração de renda através de contratos longos e seguros, buscando entregar um retorno ajustado a risco atrativo. Política de investimento para você entender a aquisição. Que tipo de política é essa, né? Qual é a política deles que eles têm para poder investir em outros imóveis? A aquisição para exploração de empreendimentos imobiliários de qualidade construídos e prontos. Terrenos para desenvolvimento ou imóveis em construção voltados para o uso logístico industrial ou comercial, incluindo centros logísticos de distribuição, fábricas e demais ativos no setor de logístico e industrial, através de geração de renda de locação ou posterior alienação. O fundo poderá investir também em outros ativos de maior liquidez, permitindo em FIIs como cotas de outros FIIs, CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários e ativos de renda fixa, certo? O público-alvo, investidores gerais, né, que estão aqui na bolsa, né, brasileira B3. Características gerais. O fundo aí iniciou desde 2019, né? Ele deu seu primeiro início ali em outubro de 2019. Classificação da Ambima, né, é renda de gestão ativa. O prazo é indeterminado. Qual é o administrador desse fundo? Brasil Plural SA, né, o Banco Múltiplo. O consultor imobiliário, que é o Newport Real Estate, certo? Quantidade de cotas, tem no momento que eu estou falando com vocês aqui 855.793 cotas, tá? Tem uma taxa de administração, você pode ver aí que varia 0,95, tá certo? 0,85 e 0,75, tá? Então o que é que você precisa entender? A taxa também de performance que existe de 20% de rendimentos que excederem a variação acumulativa do IPCA, certo? Acrescido de 5% ao ano. Além da distribuição de dividendos mensais com o mínimo que de 95% do lucro semestral no fundo em regime de caixa. Então você vê aí o ativo, né, é negociado com o código NEWL11, certo? Na própria B3. Passando aqui para você entender melhor, né? Depois que esse fundo imobiliário, tá, guys, entrou na bolsa, né, fez seu IPO, a primeira aquisição concluída foi o que? Em outubro de 2019, que foi o imóvel Brinox Caixa do Sul, né, Rio Grande do Sul. Você já consegue ver aqui do lado direito, né, a foto mais ou menos do estabelecimento do imóvel, e do lado esquerdo tem o que? Os valores de aquisição, né? O valor foi de 82,4 milhões, certo? O valor de aquisição ali por metro quadrado foi de 2.025 e o prazo de pagamento foi 100% à vista. Então a primeira aquisição deste fundo imobiliário aí, ele comprou à vista. Então se você for ver os detalhes do contrato de locação, valor aluguel mensal, certo? Que valor é esse, tá? O imóvel, né, o Brinox aluga por mês, tá certo? O local, esse galpão logístico. Então o que acontece? Qual é o valor que eles pagam, né? Paga R$ 790.170,87, reajustado anualmente através do IGPM. O contrato é atípico, isso é muito bom, contrato atípico com vencimento em maio de 2021 e em maio até 2023, tá?
Agora, interessante que você precisa ver, tem um aviso prévio de 8 meses. Então, assim, é um aviso prévio já antecipado de 8 meses. Então, é bem interessante esse aviso prévio. Garantia, fiança da hold que detém o controle da locatária. Então, o que acontece? A garantia só existe entre, né, o Brinox lá e o fundo, né, o Newports aí, o New L11. Entenda que fundos imobiliários você não tem a proteção do FGC. A gente depende do administrador e é ele que toma as decisões de compra e venda, ou valores que vai comprar, o que vai vender, o que vai alugar, ou ele vai alienar. Então é importante você entender isso. Não é que nem alguns investimentos da renda fixa que a gente tem a garantia do FGC. Nesses fundos imobiliários não tem essa garantia. Mas é importante que eu vou te mostrar no final do vídeo, tá certo? Alguns pontos importantes para você entender como escolher um bom fundo imobiliário. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá certo? Aproveite as informações para você colher informações que você precisa para entender um pouco mais sobre esse fundo, e você também, a partir desse estudo, você também utilizar para aprender fazendo estudo em outros fundos imobiliários a qual você gosta. Mas olha, lá no final do vídeo, né, eu vou te mostrar alguns pontos importantíssimos que você precisa olhar antes de decidir comprar um fundo imobiliário. Então vamos lá, para o vídeo não ficar grande demais, né? Se você for ver aqui detalhe da aquisição, né, o pagamento foi de 82 milhões, né, 440.217,09 centavos. O New L11, né, se tornou o único proprietário do imóvel e dos direitos sobre as receitas do aluguel pago mensalmente pelo atual locatário, o Brinox Metalúrgica SA, tá? No valor mensal atualizado aí é de R$ 790.170,87, que equivale aproximadamente a o que? A 0,92 centavos por cota, né, de dividendos. Esta aquisição é o primeiro passo, como eu falei para vocês, do New L11, está ali posicionado. Tem ali os valores de copyright, né, e dos metros quadrados marcam o início de um ciclo de investimento, né, geração de renda. Isso aqui é o de menos, a gente não precisa olhar muito isso aqui, vamos passar aqui para você ver. Se você for ver o Grupo Brinox, o histórico, desde 1988, então tem o que? 33 anos de existência, né, empreendedores da região de Caxias do Sul. Grupo Brinox é um dos maiores fabricantes de utilidades domésticas do Brasil. Isso mesmo, é capaz de você ter dentro da sua casa os materiais, né, os produtos desse Grupo Brinox e você nem sabe. Então vamos lá, posicionamento de negócio, 15% do market share da indústria, marcas importantes, Brinox, Cosa, House Concept, deve ser isso, diversidade de itens, são 4.000, certo, itens diversificados entre panelas, talheres, lixeiras e organizadores domésticos, tá? Clientes pulverizados com baixa inadimplência, né? Isso é muito importante entender isso. O desempenho financeiro deste grupo, boa capacidade de geração de caixa e margens de EBITDA, né, crescente. Então isso é muito interessante, de endividamento saudável e bom relacionamento com bancos, gestão, time de profissionais, isso aqui, né, tá há mais de 15 anos aí da companhia, e a relevância do imóvel aí, se você for ver, é a única fábrica, né, o imóvel é a única fábrica ECD da empresa, que é a sede, além da evidência, relevância do imóvel para sua operação. A empresa tem investido uma grande quantidade de recursos nas suas instalações. Então esse único imóvel que tem o New L11, esse imóvel está alocado, vamos dizer assim, para este grupo Brinox, 100% para eles. Então já está 100% alocado ali. Se você for ver, é a única sede da empresa neste imóvel. Então passando aqui para você entender referente a fato relevante. O que acontece? Esse fundo imobiliário, ele é um fundo, como é que eu posso dizer, monoativo. Neste momento aqui, esse fato relevante que eu vou trazer para vocês, é importante você entender o seguinte, né? Eu vou falar lá no final do vídeo, mas um fundo monoativo é quando ele só tem um investimento, que nesse caso aqui era este galpão. E um fundo assim é muito arriscado para você quando vai investir, porque você não tem diversificação, certo? Então isso acaba tendo um risco maior. Então o que acontece? Esse fato relevante aqui que eu vou ler para vocês é que você precisa entender a importância de quando você vai investir, você investir em um ativo que tenha o que? Diversificação, para você não passar por uma situação como essa. Se você for ler aqui onde está marcado, em cumprimento ao disposto do artigo 41, tá certo? Vem comunicar aqui o inadimplemento do valor do aluguel da locatária Brinox Metalúrgica do imóvel de Caxias do Sul referente ao mês de março. Então o que acontece? A pandemia veio, como o New L11 só tinha lá o Brinox como inquilino, ele não pagou o aluguel, né, daquele mês, e isso gerou o quê? Gerou problemas de saldo naquele mês. E nós que somos acionistas, nós não, né? Quem era acionista daquela empresa, deste fundo imobiliário, não recebeu ali o seu aluguel, né? A sua parcela,
tá certo? De porcentagem por mês. E isso acabou gerando o quê? Um problema, mas o imóvel não deixou de pagar. Então, por isso que é importante você entender a importância da diversificação. No outro fato relevante que soltou, você vai ver aqui que foi criado um acordo entre eles, né, entre o grupo Brinox e também o Newport Logística, para que ele pudesse pagar esse atraso dividido em outros meses. Então você vai ler aqui, ó, o fundo concluiu, certo, a formalização do acordo e assinou o aditivo com a Brinox Metalúrgica. Certo? Este acordo define as regras de diferimento do pagamento de aluguel dos meses de maior impacto da pandemia, né, de Covid-19 nas operações da locatária e a contratação de uma fiança bancária em caso de um novo evento de inadimplemento. Certo? Com a conclusão deste acordo, o saldo de aluguéis diferidos será pago em 12 parcelas iguais a partir de outubro de 2020. Isso aconteceu em 2020, então eles fizeram um acordo e vieram pagando da seguinte forma: a partir de maio, você vê aqui 26%, tá? Junho 67%, julho 69%, agosto 100%, setembro 100% e nos demais aqui até setembro de 2021 vai ser pago 128%, né, por mês ali para poder ressarcir este problema, né, essa questão de que não ter pago ali em 2020, né, no mês de março. Então esse é o problema de um fundo imobiliário que não tem o que é a diversificação. Se você não tiver uma diversificação, o problema é esse, porque vai gerar para nós, se o caso você for um investidor. Então já fica atento a essas questões aí para você ver. Já no próximo aqui você pode ver o seguinte, né, que o New L11 tem um plano aí de aquisições de novos imóveis. Ele iniciou em 2019, certo? Fez a sua primeira aquisição e ele tem um plano. Qual é aqui a aquisição? Ó, o New L11 retomou as aquisições de imóveis de qualidade com contrato de locação seguros e retornos atrativos ajustados aos riscos de cada um. Então, para você entender como é que funciona, ó, ele busca imóveis de qualidade, contrato de locação seguro, retorno atrativo ajustados a risco, diversificação, né, geográfica. Tem aqui diversificação de setorial do locatário, né? Então, como você já sabe, ele investe em logístico, tem parte de shopping que ele pode acabar investindo em investimentos em renda fixa, né, atrelados a imobiliário, e também ele pode fazer investimentos em CRIs. Então, ele vai procurar o que? Por setor, né, fazer essa diversificação, além de previsibilidade de renda no longo prazo. Então é o seguinte, se eles encontrarem todas essas qualidades que eles determinaram aqui, isso gera uma nova aquisição. Então, se você for ver aqui nessa parte aqui desse fato relevante, você vai entender o que eu estou falando. O imóvel, New L11, fez uma nova aquisição de um novo imóvel. E você for ver aqui, eu venho informar, né, aos cotistas, ao mercado em geral, no dia 8 de abril de 2021, o fundo assinou o compromisso de compra e venda por meio do qual se comprometeu a adquirir a integridade de um imóvel logístico industrial ocupado por empresas de capital aberto, nacionais e multinacionais atendidas, certo? Em resumo, se você for ver aqui, ó, as atribuições, você pode botar pausa se você quiser para você ler. Você vai ver aqui os valores que foram pagos, certo? Referente a esse novo imóvel. Se você for ver aqui, a partir de hoje, né, o fundo se torna titular do direito sobre receita do aluguel pago mensalmente, que constitui o valor mensal bruto de R$739.653,15, certo? Que pode ser equivalente, tá, a aproximadamente 0,56 centavos por cota, tá? Considerando um total de 3.129.729 cotas do fundo. Então, esse novo imóvel que eles adquiriram pode gerar uma receita aí, pode gerar um pagamento por cota de 56 centavos. Então, que imóvel foi esse, né? Esse imóvel que o Newport comprou aí foi um imóvel que era da Hypera Pharma. Então, a Hypera Pharma vendeu esse imóvel e para poder pegar o dinheiro e investir, né, na fábrica dela para ampliar ainda mais o negócio. Então, esse imóvel está agora na mão, tá certo, de Newport, está aí no ativo New L11. Então, o que acontece? Até o segundo semestre aí, né, no ano 2021, ele com certeza já vai começar a gerar receita aí para os seus investidores. Então, ele já começou a dar o seu segundo passo, né, fazendo essa diversificação. Então, a gente precisa ficar atento aos novos passos que esse fundo vinha fazer. Se você for ver aqui o investimento da carteira, tá? No momento do ativo, né, o que está ativo agora, que é o Brinox lá, é em Rio Grande do Sul, 100% ativos. Você pode ver aqui, ó, que imóveis são dois, mas só tem um gerando receita. A área bruta locável, você vê aqui, mas isso aqui é irrelevante. Vacância, 0%. Tá? Vou te explicar no final do vídeo o que é vacância e a importância de você também entender isso aqui, beleza?
Vamos lá, mensagem aos investidores, vou ler para você aqui, para você entender, olha só. Conforme fato relevante divulgado, certo? O fundo assinou compromisso de compra e venda por meio de qual se comprometeu a adquirir a integridade de um imóvel logístico industrial localizado em Goiânia, com área construída com um total de 73.013 metros quadrados. O terreno remanescente para futura expansão com aproximadamente 57 mil metros quadrados. O valor total da operação é de que? R$ 231.463.907,51. E desde a data de assinatura, o fundo faz jus a um aluguel mensal de R$ 1.739.653,15 através de contratos de locação com empresas de capital aberto, nacionais e multinacionais com excelentes riscos de crédito. A equipe de gestão segue trabalhando para concluir o fechamento, da aquisição, que deve ocorrer nas próximas semanas. Além desta aquisição, embora o agravamento da pandemia, tenha retardado alguns processos de formalização de transações imobiliárias, o Newport Real Estate tem avançado em outras frentes de ações de crescimento e diversificação do portfólio de imóveis do fundo. Seguimos com o mesmo foco desde o princípio do fundo, sempre priorizando qualidade, localização do imóvel, contratos atípicos de locação firmados com locatários de alta solidez financeira, retorno ajustados aos riscos e ativos baseados em geração de renda e potencial de apreciação. Se você for ver aqui os destaques, você vê aqui a questão do valor de mercado da empresa hoje, como é que está em milhões, A cota está sendo o que? De 90 centavos, dividend yield de 10,29%. Você for ver aqui também a vacância está zero, é importante você entender isso. Locatário, apenas um por enquanto. Aqui está um, mas o imóvel são dois, certo? No momento. Então, pontos importantes antes de finalizar esse vídeo para você entender. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas é importante, toda análise tem que ser feita de forma certa. Eu ainda falei rápido demais, tentei trazer ali um resumo rápido para você entender o que é esse fundo imobiliário, O New Port entrou em 2019, como você já viu, fez a sua primeira aquisição, já fez a sua segunda aquisição, mas ainda está ali terminando nos trâmites, porque a pandemia acabou atrapalhando um pouco. Então é importante você entender isso. Então vamos lá. Pontos importantes antes de você escolher um fundo imobiliário. Conheça o administrador do fundo imobiliário. Isso mesmo. Conhecer o administrador do fundo imobiliário é importantíssimo. Por quê? Porque você não consegue escolher o fundo imobiliário, escolher qual ele vai comprar. Existe um administrador e é ele que decide o que vai comprar, o que vai vender, o valor que vai pagar para comprar aquele imóvel, o valor que ele vai vender. Ele vai decidir o valor que ele vai alugar, certo? Os seguros, tudo que envolve a segurança da venda e da compra depende do administrador. Então é importante você conhecer o administrador, ver se ele é uma pessoa, ver qual é a empresa que está por trás, tá certo? Quais são os riscos que envolve aquele administrador, os seus históricos. Isso é importantíssimo, tá? De olho nos múltiplos é um outro ponto importante. O que quer dizer isso, Gerson? Olha, para você, não adianta você apenas olhar para o portfólio. Não, a empresa paga bons dividendos, paga uma boa cota, uma mensal ali, é uma empresa que está crescendo. Não, tem que olhar os múltiplos da empresa. É importante você ver isso. Se tratando aí do New L11, o que é que você precisa entender? Como é que você faz para você entender o múltiplo? Primeiramente, você vai pegar o que? O valor da cotação e dividir pelo valor patrimonial. Onde você vê isso, Status Invest, qualquer outro sites aí que trazem informações sobre os ativos, e você vai ver o valor patrimonial por cota e você vai ver o valor do ativo. No momento que eu estou gravando para você esse vídeo, a empresa está o quê? Com o preço por ação, R$ 105,40, certo? E o valor patrimonial por cota, R$ 110,41. Então você vai pegar R$ 105,40, dividir por R$ 110,41. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o que? O P sobre VP. Então ali você vai encontrar o número. Nesse caso vai dar 0,90. Então entenda o seguinte: quando você tem o valor patrimonial, o P sobre VP, acima de 1, é sinal que ela está muito cara. Quando está abaixo de 1, é sinal que a cotação está sendo vendida barata. Claro, entenda uma coisa, quanto mais próximo de 1 é melhor, porque às vezes P sobre VP muito abaixo de 1, você precisa ficar atento. Pode ter certeza que alguma coisa aconteceu, possa ser que o ativo perdeu os fundamentos e acabou que a cotação teve uma queda grande. Então não quer dizer que ela está barata demais, tem que entender o porquê que está barata. Então mais próximo de 1 é importante. E acima de 1 demais é sinal que está cara. Nesse caso aqui, se o valor patrimonial por cota está em R$ 110,41 e o ativo está em R$ 105,40, quando eu divido dá um P sobre VP de 0,90,
é sinal que está barato, está sendo vendido abaixo do seu preço, que deveria ser o que? R$ 110,41, segundo os valores atuais no momento que eu estou gravando esse vídeo para você. Então é assim que você descobre os múltiplos, certo, de um fundo imobiliário. Outro ponto importante, escolha fundos imobiliários diversificados, aquilo que eu falei para você no meio do vídeo. Se você não tiver um fundo imobiliário diversificado, se acontecer um problema como aconteceu do Brinox, não ter pago a mensalidade mensal, você não vai receber os seus dividendos, né? Vai ser estopado ali aquele momento de pagamento até negociarem a dívida e ver como vai ser pago. Então, você escolher um fundo imobiliário que tenha vários ativos, vários imóveis, certo, de setores diferentes, é importantíssimo. Beleza? Outro ponto, escolha um fundo imobiliário líquido. Todo ativo tem a sua liquidez diária. É mais fácil você vender um imóvel ou vender um ativo na Bolsa de Valores. Bem mais fácil vender um ativo na Bolsa de Valores. Mas é importante... Tá voando mosca aqui. Alguma coisa aqui, um mosquito. Mas é importante você o quê? Ver o imóvel, a liquidez. Porque isso vai te dar garantia. Quanto maior a liquidez, mais segurança você tem na hora de você precisar vender aqueles seus ativos, as suas cotas. Então você vê a liquidez diária, quanto é que está sendo negociado por dia, é importantíssimo. E por último, estudar a taxa de vacância. Isso mesmo, o que é isso? Olha só, a vacância se resume assim, quanto mais perto de zero, melhor. Quanto mais longe, próximo de 100, pior. O que quer dizer vacância? É a porcentagem que o imóvel tem de vazio, né? De não alocado em nada. Então, se você tem 50% de vacância, então 50% do imóvel está desocupado e 50% alugado. Se você tem 10% de vacância, quer dizer que 10% de toda a área está desocupada. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Então, guys, essa foi aí a explicação que eu queria trazer para vocês, essa análise sobre este fundo imobiliário, o New L11, né? O fundo de logística, que também tem intenção de fazer a diversificação em shoppings, investimentos em CRIs, em renda fixa, entre outros. Claro, no meu ponto de vista é um fundo interessante, mas ele tem muitos riscos. Quais são os riscos? Principal, só tem um locatário por enquanto, que é o Brinox. Então, você já entendeu da importância da diversificação. Precisamos sim acompanhar este ativo para a gente ver o que é que vai acontecer com ele ao longo do tempo. Ele já fez a compra de um imóvel, a gente vai esperar para ver quando ela vai começar a dar rentabilidade para os acionistas e a gente acompanhar as novas aquisições. Como é um fundo novo, mas vale a pena ficar de olho. Lembrando, tá, que eu acabei esquecendo de falar, isso aqui não é indicação de compra nem de venda neste ativo. É importante que você utilize o estudo para você fazer suas próprias análises e tomar as suas próprias decisões. Desde já, olha só, muito obrigado pela presença de todos. Diz para mim nos comentários se você gostou da análise, o que é que você gostou aí desse fundo imobiliário, se você já tem ele na sua carteira ou não. Deixa alguns nos comentários aí, algum outro ativo que eu possa estudar e trazer para vocês. É importante o seu feedback e o que é a sua participação, tá? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço!